Prezados, bem-vindos aqui a mais um vídeo da comunidade aqui no meu canal no YouTube e também na comunidade do Discord. Leonardo Furtado, Tech Talk sobre redes e telecom. Esse vídeo aqui, infelizmente, não posso fazer uma live dele, porque nesse momento, nessa semana, estarei em deslocamento constante, passando por hotéis e regiões cujo acesso de internet não é tão bom assim para poder fazer um streaming de qualidade, com alta resolução, alta definição. Então, por esse motivo, estou gravando o vídeo e vou editar e vou postar isso lá no canal no YouTube e vou divulgar na comunidade. Esse vídeo aqui, na verdade, é uma sequência, uma continuação do tema discutido na última live sobre Utility One, que é aquele ambiente de telecomunicações que nós utilizamos para interconectar unidades de negócios e aplicações de missão crítica de empresas do setor elétrico, baseado em tecnologias do MPLS. Então, na última live eu dissertei sobre o conceito de Utility One, as suas necessidades, as suas expectativas, desafios, estratégias. Provisionei um ambiente inteiro, gigante, do zero. Todas as configurações de interface, descrições, endereços IP, roteamento IGP, o MPLS e terminamos ali com um setup das L3 VPNs. Não deu para caber tudo, né? Porque você vê que eu fiz toda a configuração do zero. Dessa vez eu vou concluir pelo menos a parte que corresponde às L3 VPNs e postarei o vídeo em seguida aqui no canal. Se você está assistindo, dê o seu like se você curtir, compartilhe com seus colegas da área, da profissão, com a nossa comunidade e nos vemos na próxima live. Grande abraço aí. Nessa primeira parte, permita-me uma breve revisão de como tudo foi iniciado. Não na parte dos slides, mas na parte da topologia. Compartilharei minha topologia, identificarei cada um dos seus elementos, o que são, para que serve, como foram construídos, arrendados ali, obviamente, as conexões físicas, o plano de endereçamento IP, e começaremos por ali, identificando esses equipamentos, esses roteadores, e como o projeto lógico foi pensado. Então acompanhe comigo para você revisar tudo aquilo que foi discutido na live, porém de uma forma mais rápida e objetiva. Partiu? Comecemos aqui então identificando esses elementos. O que nós temos aqui? Uma empresa, por exemplo, qualquer uma que atue nesse segmento de utilities, com uma rede própria, totalmente própria, embora no cenário de utilities seja possível você interconectar suas localidades com uma diversidade de tecnologias de transmissão, não apenas o Ethernet, mas muita parte legada, PDH, OTN, SDH, o DWDM, que não é uma coisa legada, muito pelo contrário, a gente vai até precisar para os padrões atuais da Ethernet, para a otimização, né, da nossa malha óptica, a partir de soluções de fotônica. Vamos tirar isso de lado aqui, mas o Wi-Fi, você interconectar suas localidades por meio de outros provedores de acesso de internet, operadores de telecomunicações, enfim, as possibilidades são muito grandes. Mas vamos tentar pensar no seguinte: temos uma empresa com uma rede própria e grandes localidades aqui. Por exemplo, eu selecionei Washington, estado obviamente de Washington, não é Washington DC, mas é Washington lá na costa oeste dos Estados Unidos, Nova York aqui na costa leste, a Flórida, né, e a Califórnia. São as maiores localidades. E há outras também, por exemplo, Montana, Dakota do Norte, aí vai até Michigan aqui. Tá, passando por Minnesota, Wisconsin também. E aqui embaixo Arizona, Texas e Geórgia. São exemplos de localidades. Tá? A diferença em padrões técnicos do meu projeto técnico é que eu construí um backbone, vou fazer uma ampliação aqui. Eu construí um backbone, por exemplo, com roteadores da família ASR 9000, mais precisamente o modelo 9010. Então esses são os roteadores de fato de backbone. Na verdade o PE também é backbone, mas eu já chego nele num minuto. Então a ASR 9010 são os roteadores, né, de core, core only, ou P-routers. Então ambos P e PE fazem parte do meu backbone. No entanto, no que diz respeito às tecnologias de roteamento de acordo com as minhas estratégias Metro Ethernet, baseada nos padrões mais vigentes MPLS, eu estou dedicando os roteadores ASR 9010 apenas para as funções de core, P-routers, o que significa que eu não tenho rotas de clientes no backbone. O backbone ele vai ter apenas rotas do próprio backbone, ou seja, das redes /30
e das interfaces loopback, tá? De todos os roteadores, inclusive nesse caso os próprios P-routers e as redes que comunicam P com PE aqui. Então essa é a missão do router P. P-router é um router de backbone apenas. Legal. E nas localidades, né, esse equipamento exclusivo de core, ele só existe nessas localidades maiores. Nas menores não há, por exemplo, uma SR 9010 aqui. Tá? Isso foi suprimido. Em adição, o que nós temos? Os roteadores ASR 907 para as localidades maiores e também os roteadores 903, ASR 903 para as localidades aspas menores. Então, na sequência, permita-me primeiro mostrar essa topologia para evoluir aí no Tech Talk. Temos esse projeto, é uma rede totalmente redundante. Você pode notar que, claro, que se eu quisesse manter a coisa ainda mais sofisticada, eu teria colocado aqui 2 roteadores P, por exemplo, em cada localidade. Sim, claro. Embora o MTBF, a qualidade de manufatura do hardware Cisco seja excepcional, mas pensando num diagrama Reliability Block Diagram, né? Um diagrama de bloco de confiabilidade, seria muito interessante, obviamente, que nós tivéssemos o que? Diversidade de elementos também, ou seja, algo que permitisse eu maximizar ainda mais a minha disponibilidade dentro de cada localidade. Só que é muito difícil virtualizar tantos equipamentos pesados, aspas, equipamentos, né? Porque estou num ambiente virtualizado aqui, mas virtualizar isso seria muito custoso em termos de ter um computador que pudesse virtualizar todos esses elementos de rede. Então, para não passarmos por essa dificuldade, por esse perrengue, o que eu busquei fazer? Vamos exemplificar o que é um P-Router, o que é um PE, e eu caprichei, na verdade, nas conexões físicas entre as localidades. Tem 3 caminhos possíveis entre qualquer uma das 4 localidades grandes aqui. E para as localidades menores, uma dupla abordagem. Então já estou tendo um projeto bem interessante no ponto de vista de disponibilidade. Eu só não tenho como duplicar, né, botar 2 roteadores P aqui e 2 PEs por local. Isso para mim ficaria inviável em termos de demonstrações para vocês, porque eu não tenho um computador que consiga rodar tudo isso aí, né? Isso ficaria bem pesado. Então, no primeiro momento, estou explicando o que são essas localidades, tá? E o que tem dentro de cada uma delas, né? Para efeitos de demonstração, ou até mesmo sugestão de como é que nós lidamos com esse tipo de arquitetura, temos 3 unidades de negócio nessa companhia. Por exemplo, uma rede operativa. Tá? Aqui nós temos toda a parte de automação das subestações e todas as aplicações e controles associados às coisas do sistema elétrico, da estação, por exemplo, da subestação. Então a rede operativa, chamamos de OT, rede operativa. Já aqui por baixo nós temos um outro ambiente que é a rede corporativa, de fato, onde as pessoas com seus desktops, ramais telefônicos, terminais de colaboração e todo o resto que você possa imaginar, os sistemas internos, e-mail, CRM, SAP, aplicativos lá do Office, coisas na nuvem, toda a parte, né, de produtividade do colaborador na rede convergente. E por último temos a terceira unidade de negócios, que chamaremos aqui de rede de negócios mesmo, onde, por exemplo, eu quero aproveitar que eu tenho muita capacidade nesse ambiente e gerar receitas com a minha infraestrutura, já que eu no caso, a empresa, ela possui bastante capilaridade, ela está presente em vários locais de um país grande como os Estados Unidos da América, por exemplo, eu quero monetizar essa infraestrutura também. Então são 3 unidades de negócio, uma rede operativa, uma rede de TI, nós chamamos de TI aqui, né? E aqui a rede de negócios que chamamos de BU, chamamos de Business Unit, aqui uma rede de negócios. Eu tenho essas 3 áreas internas que compartilham os mesmos elementos de infraestrutura de telecomunicações, mas, no entanto, eu preciso separar isso de forma bem rígida. Eu preciso assegurar que, mesmo que eles compartilhem um ambiente MPLS, que as comunicações sejam de fato privativas. Então, temos uma diversidade de situações aqui a serem discutidas, mas eu vou focar apenas no que o próprio material sugere aqui, que é a Utility Wide Area Network, ou Utility One. Por quê?
Porque eu tenho, obviamente, os ambientes internos. Aqui dentro você vai ter firewall, né, IPS, um monte de dispositivos de controle de acesso, outras soluções que são hospedadas e mantidas nas respectivas unidades de negócio. Isso você vai precisar. Aqui vai precisar de filtro de conteúdo, uma solução de segurança, segurança no DNS, segurança na rede, segurança de aplicação, controle de acesso. Essas soluções elas existem aqui também, né, dentro da rede, obviamente convergente. Só que não faz essas tecnologias, essas soluções não fazem parte do propósito que estamos discutindo aqui. Estamos discutindo o quê? A Utility One. Por que nós estamos discutindo a Utility One? Porque, conforme foi falado na live, há muita tecnologia legada presente nesses ambientes. Ou seja, muita coisa OTN, muita coisa PDH, SDH, outros tipos de interfaces legadas que existem, ficam dentro desses ambientes, principalmente na parte operativa. Na parte de convergência não, é tudo normalmente Ethernet e IP. Mas na parte você tem teleproteção, por exemplo. Teleproteção é muito usado. E outros procedimentos, SCADA, né, quem não conhece, SCADA. Então, tem muita coisa acontecendo aqui dentro do ambiente operativo com tecnologias legadas. No entanto, o que nós sabemos? Que os fabricantes de soluções de telecomunicações não estão inovando no portfólio de tecnologias de transmissões determinísticas. Não há novos produtos. O que eles lançam e mantêm um processo de manufatura constante é apenas para manter a base vigente. Clientes que hoje são críticos e que utilizam essas interfaces, essas tecnologias de transmissão. Nós precisamos manter essas empresas funcionando. Só que eu não vou inovar no meu roadmap. Na verdade, está tendo uma descontinuação do TDM, das tecnologias de transmissão digital. Estão sendo descontinuadas. A tendência é que daqui a 10 ou menos de, talvez, eu vou chutar aqui 10 anos, um pouco mais talvez, essas tecnologias sumam. Não porque elas sejam pouco confiáveis, muito pelo contrário, tanto que elas existem em ambientes críticos, como é uma rede operativa, né, do setor elétrico, de óleo e gás e outros mercados verticais. A questão não está na confiabilidade, e sim na flexibilidade, na acomodação de novas ferramentas, tecnologias e possibilidades, nos custos de manutenção e de expansão. Aí sim, nós estamos falando de coisas que justificam a retirada do TDM, né, ao longo do tempo. Custos, flexibilidade, gerenciamento, usabilidade, capacidade. A expansão da rede é complexa, é custosa, o provisionamento é meio complicado. E tem coisas que justificam a retirada, a descontinuação do TDM, e o mercado entende isso aí. E graças a padrões como MEF, Fórum Metro Ethernet, vamos pegar aqui o Carrier, né, os padrões Carrier Ethernet, começando lá, né, do 2.0 e indo agora para o 3.0, já foi na verdade. Estamos falando de coisas mais vigentes, mais interessantes, que promovem soluções mais adequadas para essas realidades. Então o que nós precisamos fazer? Vamos até preservar aonde for necessário, enquanto não migramos dentro desses ambientes essas soluções para pacotes. Vamos fazer o seguinte, vamos montar uma rede baseada no IP e no MPLS, podendo ser um MPLS tradicional ou em cima de extensões ou de soluções mais novas, como é o caso do Segment Routing. Migraremos tudo para pacotes no backbone da uma empresa que seria a Utility One. E emularemos os serviços L2, Ethernet, ponto a ponto e ponto multiponto, L3, que são as VPNs de camada 3, e também o que nós chamamos de Circuit Emulation. Então a gente vai emular esses serviços de tecnologias de transmissão determinísticas sobre uma rede baseada no IP-MPLS. Essa é a grande sacada. Então, na sequência, fiz uma revisão breve aqui que nós pretendemos fazer, e na sequência discutiremos as tecnologias que forem implementadas em cada caso. Espero que você curta e siga acompanhando. Pois bem, resumindo aqui, dissertemos um pouco mais sobre essa topologia. Quais são as tecnologias que viabilizarão o meu projeto? Bom, em primeiro momento teremos aqui a parte, vamos botar aqui em cima então, a parte L1 e L2, ou seja, toda a minha Utility One será baseada em Ethernet. Legal?
os padrões Ethernet. Precisaríamos do IP, protocolo IP, obviamente. Então toda a minha rede é baseada em pacotes. Só que para que eu consiga concluir ou cumprir com os diversos dos requisitos das minhas unidades de negócio, por exemplo, diminuição da complexidade operacional em termos de manutenção, configuração, provisionamento, diagnóstico e suporte, são algumas das situações aqui. E também na parte de segregação das unidades de negócio, porque elas compartilham o mesmo ambiente de telecomunicações, mas eu preciso assegurar aquela segregação, a separação do tráfego, tanto de controle, plano de controle, quanto plano de dados, entre essas unidades de negócio, ou seja, a rede operativa, a rede de TI convergente e a rede de negócios. Eu preciso de uma tecnologia para isso. Há várias possibilidades de fazermos, mas muitas delas, a maioria delas, seriam tecnologias um pouco trabalhosas, custosas, em termos de fazermos funcionar como a coisa precisa funcionar de verdade. Então entendemos que dentre todas as opções o L3 VPN, baseado no MPLS, seja a abordagem mais interessante, a mais atraente para os meus propósitos. Só que isso depende de um ambiente onde o MPLS esteja funcionando de fato. Então nós precisamos, num primeiro momento, viabilizar o roteamento IGP da minha rede. Então o protocolo vai ser o SPF, isso foi falado durante a live. E teremos também aqui o MPLS, particularmente aqui nesse caso, o protocolo LDP. Vamos fazer um label switching para o nosso projeto. Então nós temos até então o Ethernet na parte física e L2, as subredes IP, então toda a minha rede vai ser baseada no protocolo IP, com as minhas subredes, meu plano de endereçamento e toda aquela minha lógica, e eu preciso trocar rotas do meu backbone. Então eu preciso de um protocolo de roteamento interior, ou seja, IGP. Das tantas possibilidades aqui, podemos eliminar quase tudo e encaminhamos a título de protocolos de roteamento dinâmicos factíveis, ou o SPF ou o ISIS. Escolhi o SPF que é mais fácil de vocês entenderem, eu prefiro o ISIS para ser mais honesto, mas enfim, não tem diferenças funcionais significativas, quaisquer que sejam. Podemos continuar com o projeto em cima do SPF, é um protocolo interior muito escalável, converge rapidamente, e é um protocolo que as pessoas vão ter mais facilidade em entender como funciona essa rede através dele. E para que eu tenha a minha L3 VPN, eu preciso do meu MPLS. Então, minha arquitetura de label switching é baseada, obviamente, no protocolo LDP. Só que dentro do meu backbone, especificamente nas conexões entre os roteadores P, eu tenho a pretensão de fazer túneis de engenharia de tráfego. Então, vou botar aqui o protocolo RSVPTE. Legal. Estou escrevendo aqui devagarinho. O que mais eu vou ter aqui dentro, em termos de requisitos, no meu projeto? Bom, eu preciso, obviamente, para viabilizar a L3GPN, todas estas tecnologias aqui, com exceção do RSVPTE, as demais são necessárias, mandatórias, para que tenhamos o nosso L3GPN funcionando. Só que tem uma coisa que exige o L3GPN, obviamente, que é o BGP. Mais precisamente, a família de endereços VPN IPv4. De todas as AFs e SAFs que o BGP suporta, precisamos habilitar aqui especificamente o VPN V4, que é a AF1 SAF 128. Então são essas as tecnologias que discutiremos no primeiro momento. O L1, L2, o IP, o SPF, o MPLS LDP. Vou deixar o RSPTE por último, para ser honesto, mas ele vai ser usado também. E o BGP, mais precisamente, na parte do VPN V4. Sem tornar a coisa muito sofisticada, já que é possível customizarmos isso de várias formas, colocaria algumas coisinhas aqui. Um projeto, o meu backbone, ele vai ser ao mesmo tempo isento de BGP, que vai chamar de BGP Free Core. Tá? Vamos aqui, BGP Free Core. Além disso, eu pretendo viabilizar o IPv6 num ambiente somente com IPv4, ou seja, estamos considerando aqui, nesse caso, o nosso consagrado 6PE, 6VPE.
que eu andei postando um monte de vídeos sobre ambas as abordagens aqui. É a mesma coisa, né? Um é para a parte unicast e outra para a parte de VPN. Então são duas tecnologias que nós estamos considerando aqui não é nem tecnologia, né? São conceitos de soluções que estamos considerando para esse projeto técnico. Só que tem mais uma coisinha. Apesar do meu Core 6 e do BGP, eu pretendo estrategicamente posicionar roteadores como refletores de rotas num mecanismo ou num regime de cluster. Então o nosso BGP aqui ele terá alguns esteroides aqui, por exemplo, os Route Reflectors, vou chamar de RR aqui, para caber na tela. Então são essas as tecnologias que discutiremos nesse vídeo. Eu tentarei manter a coisa mais simples e sofisticada ao mesmo tempo, bem balanceada, ou seja, não farei muitos aditivos substanciais. Terei escolhas óbvias para o meu projeto técnico, para os meus padrões de configuração, e tentarei, mas, no geral, manter a coisa simples para que você entenda a minha proposta de solução, como ela funciona, como ela é configurada, como é que você verifica, como é que você executa um diagnóstico e coisas dessa natureza. Então espero que você curta novamente essa minha estratégia aqui. E na sequência entraremos efetivamente na seara de IP e o L1 e L2 aqui. Começaremos por aqui, no próximo clipe, né? Depois partiremos para o SPF, depois para o MPLS LDP, depois para o MPBGP, VPNV4, juntamente com os componentes necessários para L3GPN, por exemplo, as VRFs. Tá? O nosso projeto de BGP já sendo em cima de Route Reflector, né, numa abordagem BGP Free Core, obviamente. E quando acabarmos eu vou entrar aqui na questão do RSVPTE e deixarei por último aqui o 6PE e o 6GPE para demonstrar. Aliás, antes mesmo do 6PE e 6GPE, eu vou demonstrar também as VPNs de camada 2. Uma VPN simples para extensão de clientes da rede de negócios desse meu setup. Eu posso incluir aqui também no rolo as L2GPN. Especificamente ponto a ponto aqui para manter a coisa simples. Então temos um monte de tecnologias para verificarmos ao longo desses clipes, desse mega vídeo que eu estou produzindo aqui para o canal. Vamos lá? Começando então com a verificação da parte L1 e L2. Vamos pegar aqui uma localidade apenas como referência. E vamos pegar, por exemplo, aqui a Flórida. Então na Flórida nós temos dois roteadores. O roteador de backbone apenas, que é o P-Router, e o PE, que é a borda. Certo? O que nós verificaremos aqui? A configuração das interfaces físicas e da interface loopback. Então, temos uma interface loopback, todo o roteador da minha rede toda aqui, de backbone da Utility One, possui uma interface loopback com endereço IP. Temos aqui as interfaces físicas que são exclusivamente core-facing, para conexão entre P-routers, né? P-routers são interconectados por essas interfaces, e temos as interfaces da relação P-PE. Tudo isso aqui é backbone. A diferença é que a Gigabit 0001, a 002 e a 000 conectam com outros P-routers, enquanto a porta Gigabit 3 de cada localidade, e a 4 também, conectam para Gigabit 1 e Gigabit 2, respectivamente. Então, essa será a verificação que realizarei na sequência, mas permita-me explicar já também o plano de endereçamento IP. Cada localidade recebeu no segundo octeto um número que identifica rotas ou prefixos daquela localidade. Exemplo, Flórida 16. Tá? Então, tudo que tiver 16, tu sabe que é Flórida. Por outro lado, você vem aqui, por exemplo, na Califórnia, já seria 17. 17, 17. E até mesmo o terceiro octeto aqui, ó, também cita aqui o prefixo da Califórnia. Você vê, por exemplo, em Washington é 18, porque a faixa é 18, aí as redes internas 18 aqui, obviamente, né, e a loopback 18. E para finalizarmos aqui em Nova York, 19, porque aqui a faixa designada para Nova York foi 19, a loopback também 19, e as redes aqui internas com 19. Estou suprimindo da demonstração todas essas localidades aqui. Por quê? Para não ficar muito grande. Para não ficar muito grande. Então nem aqui estou incluindo na demonstração.
Só que permita-me falar mais uma coisa a respeito do plano de endereçamento IP. Todas as interfaces entre os roteadores P começam com 10.0.0.0. 10.0.0. Os três primeiros octetos são 10.0.0. Isso significa o quê? É link entre roteadores P. Na verdade, tudo que for 10.0 é backbone. Então aqui significa que é backbone. Quando é o terceiro octeto, quando o terceiro octeto ele for, deixa eu tentar marcar aqui, o terceiro octeto ele for 0 também, ele é P-Router, P para P. Legal? Essa é a minha lógica. Já aqui nos links internos, 10.0 sabemos que é o quê? Uma conexão de backbone também. Só que o terceiro octeto, aqui nesse caso sendo 16, é a relação P para PE nesta localidade da Flórida. Então, se você olhar em qualquer roteador a tabela de roteamento 10.0.16, você sabe que é um link de backbone e especificamente a conexão entre P e PE da Flórida. Seguindo na mesma analogia aqui, tudo que é 10.0.0 é backbone. Só que é o seguinte, da seguinte forma, 10.0 é backbone. E o terceiro octeto sendo 0 aqui é relação P para P. Certo? Já dentro da localidade de Nova York, 10.0 sabemos que é um link de backbone também. Então ele é um backbone aqui. Só que ele não é core facing, ele é PE facing. Então o 19, que é o terceiro octeto, é a relação do P para o PE e vice-versa, obviamente, da localidade de Nova York, que é 19. Perfeito? É importante entender essa dinâmica na hora de você identificar os prefixos na tabela de roteamento. Só que tem mais uma coisinha também, com relação a links e tudo mais. Tudo que for 10.255, sabemos que são endereços de interfaces loopback. Então, toda a interface loopback do meu projeto de Utility One está configurada, toda a interface loopback nessas condições, está configurada com 10.255. Aí o terceiro octeto fica fácil, né, de identificar. Aqui é Nova York. Então, se você vê lá na Califórnia uma rota 10255, você já sabe que é uma loopback. Ponto 19, tu sabe que é uma loopback de um equipamento da localidade de Nova York. Legal? E por último, no caso das loopbacks aqui, temos o quarto octeto, que identifica esse 1, ele é um P-Router, 2, ele é um roteador PE. Não está lá o melhor dos planos de endereçamento IP, não é uma coisa talvez que você fosse fazer dessa forma num projeto real. Não, isso aqui é um plano de endereçamento IP didático, para você ter mais facilidades de entender como a minha rede funciona aqui na minha demonstração. Não estou sugerindo nem de longe que você deva montar um plano de endereçamento seguindo esse modelo aqui. Faça de um jeito melhor, inclusive. Eu apenas fiz dessa forma para você saber. Na hora de você puxar uma rota lá, por exemplo, em Washington, tu vê 10.255.16.2. Tu já sabe que é o TE da Flórida. Entendeu? Porque 10.255 é o loopback, 16 é o prefixo da Flórida e 2 é o router PE. Só para ficar didático, novamente. Então entraremos aqui nesses roteadores para verificarmos essas configurações. Então estou aqui no meu ambiente, compartilhando minha tela. Vou entrar aqui, por exemplo, no PE da Flórida. Começamos por ele aqui. Comando Show Interface Description. Então eu marquei lá as portas Gigabit 1. Né? Por algum motivo a Gigabit 2 não está nem com, né, o nome dela, mas provavelmente está configurada certinho. Então vamos corrigir isso aqui, fazer a coisa ficar padrão. Tá? Entro nela aqui, já boto o nome certinho. Ops, aí não vai, né? Vou voltar aqui na interface, description. Vamos ver aqui a minha interface, então, como é que ficou. Então são duas interfaces falando com backbone. Esqueça por enquanto estas interfaces aqui, que eu entrarei nesse mérito no próximo clipe. Olha apenas essas duas interfaces aqui. Quais são os endereços IP do meu ambiente? Também esqueça daqui para baixo
nos PEs, esqueça. Foque apenas na Gigabit 1 e na Gigabit 2. Eu me comunico com o P da Flórida, que é o final 1, sim. E pela outra conexão, que é a Gigabit 2, também sim. Tá? Legal? Vamos aqui agora no P da Flórida, vou botar até aqui na frente. Vou até já organizar aqui meu cenário como eu gostaria que fosse, né? Pronto, nessa ordem aqui para mim fica mais fácil. Vou fazer um login aqui. Vamos ver minhas interfaces. Então temos as 3 interfaces exclusivamente para conexões de P-Routers, Califórnia, New York e Washington, e as 2 que falam com o PE da Flórida. Que tal os endereços IP dessas interfaces? Aqui eu posso considerar todas, né? Eu tenho as minhas interfaces físicas, as 3 primeiras de backbone e as últimas 2 com PE da Flórida e, obviamente, a interface loopback. Eu já vi aqui que consigo, obviamente, me comunicar com o PE da Flórida por esses 2 endereços IP. E farei um teste aqui agora para as demais localidades. Por exemplo, eu pingo, se olharmos aqui na topologia, 10.0030 é a rede. Então, o primeiro IP está aqui e o segundo está aqui. Eu consigo pingar esse cara? Sim, pinga. Eu consigo pingar, por exemplo, na segunda subrede do backbone, que é 10.004/30, eu tenho IP5, Nova York tem IP6. Eu consigo pingar Nova York? Também vai. O que mais? O terceiro octeto aqui é com Washington. Eu consigo me comunicar com Washington, que é final 10. 9 sou eu, né? Washington é 10. Sim, também funciona. O que mais? Eu consigo pingar aqui entre Washington... aqui eu não farei testes ainda, tá? Não farei testes ainda com as redes que não sejam diretamente conectadas, porque, novamente, quantas interfaces diretamente conectadas eu tenho? Esse roteador P da Flórida aqui. 1, 2, né? Tem essa conexão aqui com a Califórnia, essa comunicação aqui com o P de Nova York, tá? E também a comunicação aqui com o P de Washington. São as 3 redes de backbone, mais 2 interfaces que falam com o PE da localidade da Flórida. Em adição, eu tenho aqui a minha Connected, que é a minha própria loopback também. Então são 5 mais uma. É isso que eu tenho que verificar aqui. Show Routes Connected. Então são 1, 2, 3, 4, 5. Então, por algum motivo aqui, deixa eu só puxar como é que estamos de rotas no geral. Eu já tenho meu SPF rodando, tá? Eu já tenho meu SPF rodando. Meu loopback está aqui. Tá? Ping 10, 2, 5, 5, 16, 1. Ele mesmo aqui, ele se pinga. Então, tudo isso que eu tenho que fazer. Em cada localidade fazer essa verificação. Obviamente, para efeitos de simplicidade, eu já garanto para vocês que tudo funciona. No sentido de que, em Nova York, vou fazer só mais um teste então, aqui, talvez para os mais jovens, os mais leigos, aqueles que estiverem começando na área. Vamos pensar nesses caras mais básicos assim, dar uma moral para eles. Vou entrar aqui no P de Nova York e vou fazer o seguinte teste. Ele consegue pingar esse vizinho dele aqui, que é o PE de Nova York, sim ou não? Então vamos lá, ping 10.0, que é backbone, 19, que é Nova York, ponto 2, que é o PE. Sim, funciona. E outro IP 612, funciona. Então aqui está ok, aqui está ok. Próximo passo, ele consegue pingar aqui o vizinho dele de Washington, que é ping 10.00, eu sou 22 aqui, então meu vizinho é 21. Né? Também funciona. Então aqui está legal também. Pingo, obviamente, Flórida, que é final 5. Obviamente também funciona. E por último, eu pingo aqui, eu sou o IP 18, vou pingar o 17 na mesma rede /30 que eu aqui. Sim. Então, moral da história. Para que tudo possa funcionar corretamente, é necessário que em cada domínio de broadcast, que é a conexão física ponto a ponto e L1 e L2 entre cada roteador, que essas conexões estejam funcionando, senão vai dar problema. Então, antes mesmo de perder meu tempo olhando o SPF, olhando rotas e tudo mais,
eu preciso saber se os roteadores se falam. Obviamente, conforme eu demonstrei aqui, sim, se falam. E é interessante você também verificar se a tua documentação de interface está boa, né? Tem lá as interfaces indicando quem são. Obviamente que num projeto real você não vai botar uma descrição dessa, fraca como essa aqui. Você vai botar a designação do circuito, vai informar a porta remota, você vai colocar informações mais úteis para ter uma descrição melhor do teu próprio ambiente na configuração dos teus elementos. Aqui foi uma coisa didática, eu só botei o nome do equipamento vizinho. Mas no projeto real tu vai botar a designação do circuito, às vezes até a posição do DGO você marca aqui no descritivo, para que isso te ajude numa eventual necessidade de documentação, diagnóstico e suporte. O que mais? Vi a descrição, vi meus endereços IPs, a minha loopback, mais 5 endereços aqui nesse pRouter, e vi, obviamente, óbvio, né, as interfaces conectadas. Então, meu ambiente está ok, está bom. Eu não preciso repetir essas verificações que eu fiz na Flórida e em Nova York, eu não vou precisar fazer para os demais aqui, porque eu sei que está funcionando. Para manter o vídeo também não tão gigantesco como ele acredito que vai acabar ficando. Então, na sequência, depois de eu ter validado o que? L1, L2 e o IP, a parte das subredes, dos endereçamentos das interfaces, olharemos o meu projeto de OSPF. Então é isso que será feito no próximo clipe. Eu explicarei exatamente por que eu estou montando um projeto da maneira que eu estou montando, que eu acredito que seja uma abordagem funcional, boa e alinhada com as boas práticas. Vamos lá. Acredito que nessa altura do campeonato você esteja entendendo a minha Utility One, o que eu estou construindo, os meus critérios de adoção tecnológica, quais são os roteadores, quem são os roteadores pRouters, os roteadores PE de borda, as interconexões de backbone, como os roteadores estão interconectados, e até mesmo já compreendendo a evolução do escalonamento de tecnologias no meu projeto técnico. Então, na sequência, falaremos do protocolo de roteamento OSPF, da maneira que eu estou concebendo para o meu projeto técnico, que tem uma abordagem mais didática do que real, propriamente dita, mas, no entanto, eu tenho escolhido aqui umas técnicas, umas estratégias bem interessantes para que você consiga aprender melhor a minha visão, usando as minhas boas práticas como referência. Sigamos aí com o OSPF. Um abraço. Para podermos falar de OSPF com mais propriedade, permita-me desenhar uma coisa muito importante primeiro, que é a definição do meu conceito de Utility One na parte do backbone. O que é meu backbone propriamente dito? Lembrando que eu estou excluindo da discussão essas áreas aqui de cima e de baixo, para manter a coisa mais simples. O meu backbone efetivamente começa na metade desses roteadores PE, que eu estou circulando agora, até englobar toda essa parte contida dentro do quadrado azul. Então o que temos dentro do quadrado azul é de fato meu backbone MPLS, meu backbone de Utility Ones. Porque são dois perímetros distintos. Uma coisa que nós chamamos de Customer Network ou C-Network, que é a minha rede de acesso. Então aqui nós temos o acesso efetivamente. É a parte da rede que conectamos, admitimos os clientes das unidades de negócio na minha rede. Também chamado de C-Network, de acordo com o que nós discutimos recentemente numa live que fizemos aqui pela comunidade. Então o C-Network está aqui. Vou escrever direitinho para ficar bem claro para vocês aí. Ops. Pronto. Está aí, o meu C-Network. Em adição, temos aqui o nosso backbone efetivamente. Então aqui é o core da rede, é a área de core. Note que o backbone ele começa daqui do meio e vai até a metade da borda, porque tem interfaces nos meus roteadores PE que nós chamamos de core facing, chamado de CF aqui, core facing, ou interfaces exclusivamente de propriedades de backbone. Eu não recebo clientes aqui, eu não defino serviços de clientes aqui nessas interfaces. Onde eu faço esse trabalho é justamente na área da rede, nos roteadores PE, que chamamos de Customer Facing Interfaces. Não posso chamar de CF, botar CFI, pronto. Customer Facing Interfaces.
são as interfaces de cliente. Então, nestas interfaces que eu defino as funcionalidades e as tecnologias que permitem a admissão do cliente na minha rede. Então, o roteador PL é uma borda, por quê? Por que ele é um Provider Edge? Olha o nome aí, Edge, do inglês borda. Ele é uma borda de serviços. Então, tem interfaces de backbone e tem interfaces de clientes. Inclusive, costumamos equipar os nossos roteadores modulares com interfaces de larga escala de prefixos, não de prefixos, mas de políticas de QoS, de filas de QoS, policers, né, que são as políticas mesmo, os policiadores de taxa nesse caso, e as filas, os queues. Então tem no mercado modelos de line cards que tem alta escala de filas de QoS e de policers. E tem line cards que tem uma escala menor. E quanto à quantidade de prefixos, é a mesma. Nesse caso aqui, eu usaria 2 módulos line cards com escalas idênticas de prefixos. No entanto, um desses line cards seria mais otimizado para conexão de interfaces de clientes, porque eu consigo fazer um QoS hierárquico com milhões de filas de QoS, ou no mínimo milhares de filas de QoS por line card, dependendo aí do modelo do line card que eu vier empregar. Então está aqui a nossa Customer Network de cada localidade, certo? Tudo isso é o que chamamos também de perímetro de acesso. Para mim é o Utility One. Aqui meu perímetro de acesso. Perfeito? Então nós temos o Core e temos, obviamente, o perímetro de acesso de cada localidade. Aí vem o nosso projeto OSPF. Eu poderia muito bem colocar todos os roteadores na parte core facing apenas, jamais na área de clientes, tá? No perímetro de clientes. Nas interfaces de backbone, já que o protocolo de roteamento OSPF, a definição de áreas se dá por interfaces e não por roteadores, obviamente, eu poderia botar todas elas numa única área OSPF. Nesta topologia estaria perfeito. Só que imaginemos que estivéssemos lidando com um ambiente muito maior nesse sentido. Então não seria mais interessante, por exemplo, de eu fazer um projeto multi-área OSPF? Vamos pensar numa coisa mais sofisticada, pensando numa rede que possa vir crescer bastante. Então construamos este projeto em multi-área. E será feito da seguinte forma. Na metade dos roteadores PE de cada localidade, eu definirei a minha área 0, ou seja, as interfaces que conectam os roteadores P entre si. P2P, né? Então essas interfaces são habilitadas pelo SPF precisamente na área 0, que é a área de backbone. Você deve saber, embora esteja fora do escopo aqui dessa demonstração, de lecionar o SPF propriamente dito, algumas coisas eu posso lembrá-los aqui a respeito. Por exemplo, o SPF possui uma hierarquia natural de 2 níveis, quando observando um projeto multi-área. Como estamos pensando aqui em várias áreas do SPF, todas elas têm que terminar na área 0 diretamente. Não pode haver conexão entre duas áreas diretamente que não seja pela área 0. Ah, Leonardo, mas tem o Virtual Link, tem isso, tem aquilo. Esquece o Virtual Link, não estamos falando de Virtual Link. Embora isso possa até ser pensado para alguns projetos, eu prefiro evitar. Eu prefiro manter, respeitar a hierarquia de 2 níveis estabelecida pelo protocolo de roteamento OSPF. Perfeito? Então aqui é a área 0. Toda a área OSPF, que é uma área regular, não backbone, obviamente se conectará à minha área 0 aqui. Tá? Minha área 0 OSPF. E eu tenho dentro de cada localidade as respectivas áreas usando o próprio designador daquela localidade. Por exemplo, Washington seria 18, área 18. Aqui embaixo na Califórnia seria, por exemplo, preciso fazer um desenho melhor aqui, a área 17. Então aqui a área OSPF 17. Por outro lado, aqui em Nova York, como você já deve perceber, a área vai ser 19. E por último, na Flórida, a área 16. Então está aqui o projeto multi-área OSPF. Okay? Isso já está configurado. Então, para efeito de otimização do nosso tempo, aqui manter um vídeo mais objetivo, acessemos um desses roteadores ou mais de um e olhemos as configurações e informações gerais do meu projeto OSPF. Vamos lá. Entrando aqui,
no Pi Network de New York. Qual que é a minha configuração desse aqui? Ela está bem simples, está bem enxuta, não tem muito segredo aqui não. Eu basicamente defini um Router ID, vou chamar aqui de CPF, né? O CPF do roteador SPF. Então o Router ID parece um endereço IP, tem cara de endereço IP, tem cheiro de endereço IP, tem gosto de endereço IP, mas não é um endereço IP. Tem 32 bits de comprimento. Eu poderia ter derivado isso automaticamente a partir da minha interface loopback e blá blá blá, coisas que estudamos no CCNA, por exemplo, mas eu prefiro, uma prática minha, sempre definir o Router ID manualmente. Aqui também fiz um ajuste da minha banda de referência para capacidade máxima suportada nas interfaces da minha rede. Porque a métrica do SPF é o custo. E o custo ele é inversamente proporcional à banda da interface. Só que há uma banda de referência que vai ditar o custo de uma interface. E por padrão essa banda é de 100 megabits por segundo. Então eu vou pegar o quê? Qual que é a minha maior capacidade na rede? Você pega essa capacidade em termos de enlace, divide pela banda das tuas interfaces e ali você vai ter um custo. Certo? É assim que funciona o SPF. Então eu sempre configuro a minha banda de referência para a banda da maior capacidade que eu estiver usando na minha rede em termos de interfaces. Tem uma única área aqui, aliás, tem duas, né? Tem uma área 0, botei a interface loopback como passiva para ela não mandar reloads para ela mesma, que é inútil, porque os meus roteadores de backbone precisam ter rotas para as interfaces loopback, por diversas razões. Dentre elas, a principal aqui nesse caso seria o protocolo LDP. As vizinhanças pelo protocolo LDP, esse projeto, se darão pelas interfaces loopback. Então, por mais que haja dois roteadores vizinhos, né, aqui a loopback de um roteador tem que fechar uma seção LDP com a loopback do outro. E só vai ser possível se você possuir a rota SPF das loopbacks, concorda? Então, por esse motivo, coloquei a minha loopback lá dentro, como passiva, porque é uma boa prática. Eu preciso de uma rota, por exemplo, vamos na Califórnia aqui. A Califórnia, eu consigo enxergar a rota referente a Nova York, 10.255.19.1. Consigo, é uma rota SPF, uma /32. Isso é necessário para que a Califórnia consiga fechar uma seção LDP com Nova York. Do contrário, não funciona. E vice-versa. Tá? Então, todas as minhas loopbacks participam do meu SPF. A diferença, voltando aqui para o Pi New York, que se eu botei, a diferença não, a complementação é que se eu botei minha interface loopback para participar da minha área 0, já que ela participa do SPF, bota ela como passiva, porque ela não se comunica com ninguém. Os reloads que ela manda voltam para ela mesma, então é inútil isso aí, então a gente bota como passivo para efeito de otimização. Aí eu tenho 3 interfaces de backbone, P-routers apenas, e as 2 interfaces na área 19 lá em Nova York. Todas elas são conexões físicas ponto a ponto. Se eu olhar aqui, por exemplo, entre Flórida e Califórnia, eu tenho um link ponto a ponto que inclui apenas 2 roteadores. Eu não tenho como ter um terceiro roteador ali. No entanto, o SPF trataria essa interface, por ser Ethernet, como broadcast. Isso implica que deverá acontecer a eleição de um roteador designado, que é um DR, né, Designated Router, e também, obviamente, o do backup do DR, que é o BDR, embora o DR seja mandatório para a rede de broadcast, é mandatório. Além disso, eu tenho que eleger esse cara, vai ser Califórnia ou será Flórida? Além de ter que escolher um roteador para CDR, isso o SPF vai resolver, obviamente, sozinho por prioridade ou por maior router ID. Além disso, eu vou ter que ter um LSA adicional aqui, porque roteadores DR de cada segmento, obviamente, produzem os respectivos LSAs tipo 2, que é o Network LSA. Nesse tipo de ambiente que eu estou lidando aqui é inútil. Inútil. Por que é inútil? O link é ponto a ponto. Então, para que eu vou ter que escolher um DR aqui? Sabe? Quem será o DR? Para que eu vou perder meu tempo fazendo isso? Além de mais, para que eu tenho que ter um LSA tipo 2? Obviamente porque o DR está exigido lá. Mas o que eu ganho com isso? Nada. Então o que a gente faz? Mente para o SPF. Fala o seguinte, isso aqui na verdade é uma rede ponto a ponto. Uma rede OSPF ponto a ponto. Você tem NBMA, Broadcast, tem ponto a ponto. E no NBMA você tem vários modos também. NBMA Broadcast, NBMA, NBMA, NBMA
ponto para multiponto, e, sabe, tem combinações de tipos de rede OSPF. Vamos deixar isso de lado um pouquinho. Eu vou simplesmente falar o seguinte, a minha conexão aqui entre esses dois caras é ponto a ponto, no OSPF. E eu faço isso para todas as interfaces onde eu de fato seja ponto a ponto. E praticamente todas aqui são ponto a ponto. Então eu defini todas as interfaces OSPF no meu projeto como ponto a ponto. Exatamente isso que estou fazendo. E essa configuração ela foi inserida aqui dentro de cada interface. Então no roteador P de Nova York eu tenho duas áreas, a área de backbone e a área com PE de Nova York. Com as interfaces participando como ponto a ponto, obviamente, né? E a loopback, obviamente, aqui na área 0. Já no PE de Nova York, a gente pode olhar aqui. Esqueça por enquanto esse processo aqui. Esse aqui não tem nada a ver com backbone, depois eu entro nessa discussão. Olha o processo 1. Tá? O que nós temos? O router ID que eu gosto de definir à mão, a banda de referência e a minha interface loopback como passiva. Porque o software desse PE ele é baseado no Cisco IOS XE, enquanto no roteador SR9000 o software é o Cisco IOS XR. A sintaxe, o funcionamento interno é bem diferente de um para outro, mas há diferenças também na parte de CLI. Sintaxe é bem diferente um pouquinho. Bem diferente um pouquinho não existe, relativamente diferente, dá para adaptar. Tá? Então você tem que se acostumar um pouquinho com a linha de comando do XR para quem não está habituado. Então essa é a configuração do meu processo OSPF, processo 1, e dentro de cada interface é a maneira que eu gosto de fazer. Está aqui, a interface ela participa dessa área. Já a outra interface aqui, que é a Gigabit 1, está aqui, ela é ponto a ponto e participa no processo 1 na área 19. A interface 2 é ponto a ponto, também participa do OSPF processo 1 na área 19. Tá? Vamos olhar esse cara aqui então, já que estamos nele. Se der um show IP OSPF, interface, brief, temos uma lista resumida do meu OSPF. São loopback, né? Esqueça por enquanto isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com backbone. Tá? Foque apenas nas três interfaces. A loopback, Gigabit 1 e Gigabit 2. No processo 1, que é o processo do backbone, na área 19, com esses endereços IP, os respectivos custos que foram derivados pelo OSPF, basicamente ele pegou 100 mil, dividiu pela banda que é 1000, né, e gerou isso aqui. Tá? É o custo dele. As interfaces ponto a ponto, OSPF, exceção aqui no caso foi a loopback, que é uma interface loopback, obviamente. Eu não fecho vizinhos pela loopback no OSPF, claro. E aqui eu tenho um vizinho e estou formado com ele. A gente pode até puxar isso de forma mais detalhada, pegando uma interface aqui como referência, pegar a Gigabit 1. O que nós temos aqui? Então, a interface Gigabit 1 está API, o protocolo dela está API também. E esse é o endereço IP definido nessa interface, que está posicionado na interface na área 19. Como esta interface veio aparecer aqui na 19? Via comando diretamente na interface. Eu não fiz o comando network, que muita gente usa. Aí seria attached via network command, uma porcaria dessa. Aqui não, tá achado via comando. Eu sei que eu fui na interface e defini, direto na interface. Inclusive isso aqui tem precedência. Tá? Processo que essa interface está vinculada ao processo 1 do OSPF, e o meu router ID, nesse caso, no roteador PN Nova York, é esse aqui. A interface é ponto a ponto, tem esse custo. Vai falar um monte de coisa, ó, state, point. Os timers padrão do SPF para a rede de ponto a ponto, reload 10, e o dead 4 vezes o intervalo de reload, e um monte de coisas aqui. E aqui embaixo, neighbor count 1. Tem um vizinho e você é completamente adjacente a ele. Porque nem sempre você tem uma comunicação bidirecional com o router e você vira adjacente dele. Depende muito do tipo de rede, tá? E ele fala qual que é o router ID do teu vizinho. No caso é o P de Nova York. 10.255 é o loopback, 19 é Nova York, 1 é um P-router. Esse aqui é o router ID do P de Nova York. O que mais nós podemos fazer aqui? Novamente, esqueça esse cara aqui, que está em outro processo. Tá? Olhe apenas
esses dois aqui primeiros, pela interface de gigabit 1 e gigabit 2. Então, essas são as vizinhanças que eu tenho entre o PE de Nova York e o P de Nova York. Vê que o status está full aqui. O que mais vamos olhar aqui dentro? O nosso Link State Database, DSDB. Aqui minha rede está toda pronta, então vamos olhar casa a casa aqui. Como o PE ele está totalmente na área 19, aqui a área 19, então quais são os LSAs tipo 1, que é o Router LSA da área 19? São dois, só tem dois roteadores na área 19. O próprio PE de Nova York e o P de Nova York, são os dois camaradas que estão na área 19. Então ele está se anunciando, o PE de Nova York, e o P de Nova York está se anunciando. Esse aqui é o LSA tipo 1, é o LSA detalhado. Note que os LSAs detalhados do OSPF são 1 e 2, que é o Router e o Network, que é gerado pelo roteador designado, ou pelos roteadores designados daquela área. Como eu não tenho roteadores designados, porque meus links são todos ponto a ponto, eu não tenho, consequentemente, LSA tipo 2. Eu tenho apenas LSA tipo 1, são dois aqui. A gente pode pegar qualquer um desses caras aqui e olhar com mais detalhes, só para vocês terem uma ideia. Aqui, o que ele vai falar para mim? Que esse Link State ID é do processo 1, está na área 19, vai dar o tempo de vida do LSA, o tipo de LSA, o Link State ID. Quem está anunciando no LSA tipo 1 é sempre a mesma coisa, né? O Link State ID é igual ao router que gerou aquele LSA, o número de sequência, checksum. Esse LSA aqui, olha só que interessante, o banco de dados do OSPF já fala que ele é uma ABR. Quem é o ABR? O New York PE? Não. O P Nova York ele é um roteador de borda de área OSPF. É uma ABR. Tá? Você pode ter boa. Daqui a pouco eu dito no comando para vocês verificarem. E aqui é os links que são contidos lá dentro. Por exemplo, aqui ele fala que ele tem um link ponto a ponto, tá? Que ele conecta esse endereço IP aqui. Aliás, ele é o próprio endereço IP, na verdade. Eu estou olhando o LSA do... Embora o comando tenha sido digitado no PE, eu estou olhando o LSA referente ao P de Nova York. Então ele fala o quê? Que tem um link ponto a ponto que é vizinho do PE de Nova York. E está aqui o IP do P de Nova York, com essa métrica. Legal? Ele fala que tem uma RID 10.0.19.0/30, que tem esse custo. É um link ponto a ponto, também vizinho com o PE de Nova York. E esse é o IP local do P de Nova York, está aqui o custo. E aqui é outra interface, né? De uma outra RID stub, que é 10.0.19.4/30. Então você vê que são os links que existem lá dentro. Outra coisa interessante, aqui olhando na perspectiva do OSPF, tem esse comandinho aqui. Tá? Então ele fala no PE Nova York quem são os roteadores de borda aqui na minha área. Ele fala esse cara aqui. Tem duas vizinhanças com ele. Tá? 2 ABRs. Legal? Então tá aqui meu LSA tipo 1. Já para o LSA tipo 3, que é o Summary. Deixa eu só ver aqui uma coisa rapidinho. É o Network na Summary. Acabei botando Network tipo 2. Pronto, aqui. São os LSAs tipo 3. O que é o LSA tipo 3? São referentes a redes que estão fora da área 19 nesse caso. Ou, em termos de rotas OSPF, é o que chamamos de inter-area. Está em outra área. Tem intra-area e o inter-area, que é o fora da área. Tá? Então nós temos aqui na área 19 estes LSAs tipo 3. Note o seguinte, aqui é uma rede que eu já sei quem é. É a rede que conecta Flórida com Califórnia. Quem gerou na área 19 esse anúncio? O ABR, que é o P de Nova York. Na área 0, tem que ver qual router que gera esse anúncio aqui, mas não vai ser o P de Nova York, porque ele não detém essa rede, não é ele que está gerando esse LSA, mas na área 19 é ele, porque ele é um roteador de borda, ele regenera, né? Ou ele pega os LSAs tipo 1 da área 0 e gera como LSA tipo 3 para a área 19, suprimindo os detalhamentos topológicos. Então ele vai dar a rede, vai dar barra 30, né? 10/30, o custo, o SPF, e ele vai detalhar cada LSA tipo 3 aqui.
que eu tenha porventura no meu ambiente. Outros comandos que podemos utilizar, ver o IP Protocols, por exemplo. Esquece o BGP por enquanto e esquece esse processo OSPF que não seja o 1, né? O 161 esquece. Vamos olhar esse cara aqui, ó. Então processo OSPF 1, está na área 19, 3 interfaces participam lá dentro, sendo que a loopback é passiva. É outra forma de olharmos informações a respeito. E por último, vamos ver as rotas OSPF. Um bocado de rota, hein? Um bocado de rede. Aqui sim é somente a tabela global. Então o que eu devo ter aqui? Todas as rotas OSPF de backbone. Aqui são as rotas entre os roteadores P. 10.000.30, 10.004.30, 10.008.30, 12, 16, 20. Então essas aqui são as rotas OSPF referentes às conexões entre os roteadores P. Já as demais, por exemplo, aqui são rotas lá da Flórida, entre P e PE da Flórida, entre P e PE da Califórnia, entre P e PE de Washington. Olha, o IP e PE de Nova York, não, elas aqui já seriam conectadas, porque eu estou fazendo esse comando aqui no PE de Nova York. Então aqui não seriam rotas OSPF, seriam rotas connected. Obviamente, se eu fosse no PE da Flórida e digitasse o mesmo comando para verificar aqui, eu teria as mesmas redes de backbone entre P's. Aí eu teria Califórnia, Washington e Nova York. Mas cadê a Flórida? Bom, na Flórida essas redes não são OSPF, embora elas participem do OSPF, elas são conectadas por questões de distância administrativa. Legal? Moral da história, acabei de verificar meu OSPF. Meu OSPF está funcionando exatamente como eu quero que ele funcione. Tem um projeto multi-área e esses roteadores aqui são ABR. Vou até botar na mesma cor aqui para pintar mais. Esse aqui é o ABR. ABR, roteador de borda de área. Todos eles são ABRs aqui, os roteadores P especificamente. Então meu projeto OSPF está aí. É o que vai numa rede grande, né? Digamos que eu tivesse a expectativa de conectar muitos roteadores em cada uma dessas áreas. Teria sido o projeto com maior perfil de escala, de crescimento. Na verdade, é que eu poderia ter usado tudo numa única área OSPF. Eu fiz aqui uma coisa mais ampla, apenas para aprimorar a sofisticação do meu cenário, com a intenção ou intuito didático apenas. Então, acabei de verificar os meus roteadores na parte de OSPF. O que eu fiz aqui em Nova York, no PE, eu poderia ter feito, obviamente, no P também. A sintaxe muda um pouquinho, mas os comandos são bem parecidos. 3 interfaces físicas, mais a loopback na área 0 backbone e 2 interfaces na área 19 para falar com o PE daquela localidade. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vizinhanças. Elas podem ser checadas pelo OSPF Neighbor. Então você vê que eu tenho vizinhança com Washington, vizinhança com a Flórida, vizinhança com a Califórnia e 2 vizinhanças com o PE de Nova York. Eu poderia olhar o LSTB. Lembrando que dentro de uma área OSPF, na área 19 aqui, o LSTB é idêntico. É um requisito do OSPF que os roteadores numa mesma área OSPF possuam os seus respectivos LSTBs rigorosamente iguais, porque cada roteador vai consultar essas mesmas informações e cada um, na sua visão, produzirá uma árvore de menor custo, que são os melhores links OSPF de acordo com as suas expectativas. E dali, ofertarem esses links OSPF como rotas OSPF para o processo que mantém as tabelas de roteamento, para que ultimamente eles promovam as rotas OSPF de acordo. Aqui são as rotas OSPF. Aqui foram computadas. Aqui é como o OSPF, aqui é diferente. Show Route OSPF é a mesma coisa que Show OSPF Route? Não, é coisa diferente. Aqui é mais ou menos uma demonstração do conceito dos caminhos de menor custo que ele possui. Aqui, de fato, são as rotas OSPF na tabela de roteamento.
E aqui está o LSTB, que é idêntico ao LSTB do roteador PE de Nova York para a área 19. Mas para a área 0, aqui já é a área 0. Ó. Quais são os LSAs tipo 1 da área 0? Eu tenho 4 LSAs tipo 1. Flórida, Califórnia, Washington, Nova York. São 4 routers na área 0. As redes resumidas, né, os LSAs tipo 3, na área 0, são as redes internas de cada área, né, aqui, plugada na área 0, obviamente, ou seja, Flórida, Califórnia, aqui Washington, Nova York, e as loopbacks da Flórida, Califórnia, Washington, Nova York, aqui. Legal. Então, como esse cara é uma BR, ele tem 2 LSTBs. Eu tenho o LSTB da área 0 e tenho o LSTB, obviamente, da área 19. Legal? Pois bem. Então, próximo passo, vamos entrar num pé aqui na Flórida. O pé da Flórida, todo mundo tem que se pingar aqui. Então, 10, 0, 0, 10, 2, 5, 5, 17, 1. Tem que pingar. 18, 19. Todos os roteadores PS comunicam. Inclusive eu posso fazer, na verdade, um teste até mais abrangente, usar minha própria loopback como sócio. Eu já testo a ida e a volta pelas loopbacks. Então, 19.1, 19.2, posso dar um 18.1 aqui, 18.2. Sempre importante, antes de você prosseguir para o próximo estágio, certifique-se que os requisitos estejam funcionando. Tá? Antes de perder meu tempo em botar o MPLS para rodar, é bom dar uma checada. Meu SFF ficou bom, as adjacências estão formadas, está tudo certinho, eu tenho as rotas, os LSAs, as redes, eu pingo todo mundo. Sim, é nessa hora que você saberá, eu cumpri com os meus requisitos do projeto OSPF. Na sequência, falaremos do nosso MPLS. Então aguarde aqui no próximo clipe desse vídeo, que entraremos aqui na discussão do MPLS. Um abraço. Então é isso aí, pessoal. No primeiro momento verificamos o projeto, os conceitos, o desenho da minha solução, definimos as áreas de acesso, que são os C-Networks, a área de backbone, que é o P-Network, quem são os PEs, os Ps, fizemos a verificação das subredes IP, das interfaces, das descrições e do projeto técnico do meu protocolo de roteamento OSPF. Legal? Bom, para não ficar um vídeo muito grande e acabar lançando uma coisa no YouTube com mais de 1 hora de duração, que já chegamos nessa marca de 1 hora, pararei por aqui. Esse vídeo encerra essa parte preliminar e produzirei um próximo vídeo, colocando aqui também no canal do YouTube, para falarmos do MPLS. Se ficar muito grande, próximo de 1 hora, vou cortar também e lançar um terceiro vídeo para entrar nas aplicações funcionando no topo do MPLS. Eu acho que dessa forma fica mais sereno um pouquinho, não fica tão grandão e você consegue acompanhar 1 horinha ali, depois 1 horinha ali de novo e fica mais tranquilo para você estudar, tá legal? Então façamos assim, vou encerrar esse vídeo agora, acabei de falar do SPF, o próximo MPLS. Acompanhe aqui, eu devo colocar isso numa playlist, para você poder mais facilmente localizar os vídeos que façam parte dessa sequência. Tá? E peço desde já assinou o canal no YouTube? Assine o nosso canal no YouTube, ative as notificações, compartilhe com a sua comunidade, isso vai ser muito bacana, dá um like também para eu entender como é que eu estou interagindo com vocês, se está sendo útil, se vocês estão gostando, e acesse a comunidade na plataforma do Discord. Um grande abraço, acompanhe o link aqui no Discord, acessa, tem quase 2.500 pessoas em 3 meses de comunidade e trocamos muitas figurinhas legais lá dentro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!